Olá, amigos do Portal Via Pública, estamos de volta com mais um Conversas com Gilmar Rodrigues, o seu espaço de bate-papo, boa conversa com personalidades da nossa comunidade, da região, que trazem sempre boas informações. E hoje eu vou falar mais uma vez sobre cultura. O nosso programa também tem aberto esse espaço porque ele é bastante amplo. Quando a gente fala em cultura, leitura, história, é importante trazermos também aqui para os nossos amigos internautas, aqueles que estão sempre ligados aqui no Via Pública, no TVia, e você pode assistir às nossas entrevistas. Nosso convidado de hoje, o meu convidado de hoje, convidado do Via Pública, é o Antônio Carlos Popinhac, curitibanense, que está lançando mais um livro. Tudo bem, Antônio? Obrigado pela presença aqui. É um prazer. Fala um pouquinho sobre nós temos aqui a Saga Camponesa, que é o mais recente. Muitos dizem assim, é o último livro, não, ele espera escrever vários, né? Então é o mais recente, que é a Saga Camponesa. Mas fala um pouquinho de onde começou essa veia de escritor, de pesquisa, para contar a história da nossa região, Antônio. Eu escrevo em cadernos, diários e anotações que eu faço desde mais ou menos os 40 anos. Então de uns anos para cá, eu resolvi compilar todos esses escritos, reunir os cadernos antigos, diários, e transformar esses textos em livros. Então, o primeiro livro que eu lancei foi em 2015, foi um livro sobre a imigração ucraniana no Brasil. É um livro que fala sobre as dificuldades que os ucranianos tiveram aqui no Brasil quando eles vieram no final do século XIX e como que eles enfrentaram essas dificuldades no interior do Paraná. Então eu também sou descendente de ucraniano e aproveitando... Você aproveitou para contar um pouco da história, dar uma olhada da história da família e rever a tua história também. Da minha família, exatamente. Esse livro ele teve uma aceitação muito boa. Eu tinha mandado fazer 500 exemplares e vendi todos os 500 exemplares, uma grande maioria aqui na região de Curitibanos, porque numa certa época, no início do século XX, um ancestral meu se deslocou do interior do Paraná e veio até Curitibanos. E esse era o João Popinhac, que foi o construtor. Ele construiu uma balsa no Rio Marombas, quando não existia ponte, e ele ainda construiu algumas casas e alguns edifícios aqui em Curitibanos, como, por exemplo, uma grande maioria não sabe, mas o prédio do museu, o Antônio Grânima de Souza, foi construído por meu ancestral João Popinhac. João Popinhac, isso lá no início do... Esse ele construiu nos anos 20, anos 30. O Popinhac, é essa pronúncia mesmo? Como é que ela tem uma diferença? Não. Houve uma portuguesada? Foi aportuguesado, foi abrasileirado. Abrasileirado. Na verdade, o nome seria Popivniak. Popivniak. Só que, como outras famílias também tiveram esse abrasileiramento, vamos dizer assim, os ancestrais chegavam nos cartórios e ao pronunciar o sobrenome, o escrevente, ou às vezes até o auxiliar do escrivão lá do cartório, ele não entendia direito e escrevia conforme o entendimento dele. Aconteceu muito com os nomes que foram mudados. Então, Popivniak. Daí esse livro foi um livro que eu contei a história da imigração ucraniana, depois a história desse meu ancestral que chegou aqui em Curitibanos, e ele interagiu aqui com outras pessoas que também fizeram parte da história do Curitibanos. Aí neste livro eu contei um pouco sobre Napoleão Sbravati, José Bula, Augusto Grone, Dom Romeu Bossardi. Foram pessoas que foram importantes aqui na região de Curitibanos e que interagiram com esse meu ancestral. Perfeito. Então essa é a saga da família Popinhac. Esse livro foi lançado em 2015. 2015. Então também nas bibliotecas das escolas, biblioteca pública, você vai encontrar também. O segundo título... O segundo livro daí, eu escrevi um pouco sobre a minha vida. Então esse livro ele conta as experiências que eu tive durante cerca de uns 30 anos que eu trabalhei com a indústria madeireira.
Então esse livro, ele Qual era o chama-se Eu e a Madeira. Uhum. Eu e a Madeira. Então, eu conto lá desde o tempo que eu era criança, que eu brincava nos morros de serragem, das serrarias, aqui em Curitibanos. E para minha surpresa, ao vender esse livro para várias pessoas, alguns falaram que também brincaram em montes de serragens nos anos 60, anos 70, e era algo assim bem comum em Curitibanos. Curitibanos foi uma cidade que teve muitas madeireiras, quase todos os bairros tinham mais de uma madeireira. Então foi uma terra que era chamada de a capital da madeira, nos anos 70. Perfeito, então esse Eu e a Madeira, muitas histórias, certamente muitas pessoas se identificaram, e até eu posso dizer, não logicamente aqui em Curitibanos, mas também pela região, muitas vezes brinquei em montes de serragem, enfim, era uma alegria total. Teve até um caso, assim, aproveitando aqui o Antônio, de que foi até meio que triste, porque o pessoal às vezes tacava fogo naquela serragem e ficava queimando por baixo. Teve um colega que foi fazer essa brincadeira e o fogo estava pegando por baixo. Acabou se acidentando, mas coisas assim de peripécia, de gurizada aí também, mas que às vezes aconteciam também. E chegamos ao ano de 2017, a saga camponesa. Qual é o pano de fundo, a partir do que você começa a escrever e nos apresenta esse título, Antônio? Esse livro, ele é uma experiência que eu estou fazendo. Eu acredito que vai ser um livro muito bem aceito, porque eu considero que dos 3 livros, esse é o que está melhor estruturado, a parte de ortografia mais revisada, a diagramação, melhor acabamento, bem trabalhado. Esse livro, ele conta uma história de uma família que saiu da Europa no final do século XIX e que, chegando ao Brasil, se estabeleceram na região de Porto União e União da Vitória. Lá eles trouxeram um conhecimento, o pai, o chefe da família, trouxe um conhecimento da Europa de carpintaria. E graças a essa profissão ele conseguiu alguns benefícios para a sua família por causa dessa profissão. Então eles vivenciaram alguns acontecimentos importantes, principalmente o conflito denominado O Contestado. Então, nesse livro eu conto o encontro que o jovem teve com o monge João Maria, o incêndio da serraria de Calmon, a construção de hangares para aviões na região de União da Vitória, tem acontecimentos sobre o incêndio na cidade de Curitibanos, a fuga do coronel Albuquerque, que era o superintendente aqui de Curitibanos, na época. É um livro que é baseado Mais um apanhado. É um livro baseado em eventos reais e que vai trazer muito conhecimento às pessoas que lerem esse livro. Então, aqui ele é baseado, mas ele tem um certo... Ele chega a ser romanceado, ele pega... É um romance. É um romance onde ele começa... É um romance, depois tem a história do envolvimento... O pano de fundo, então, é essa saga camponesa, essa história. A saga camponesa, porque eles eram camponeses lá na Europa e quando migraram para o Brasil, primeiramente eles começaram a trabalhar com a terra. Depois, graças aos conhecimentos de carpintaria, eles deixaram de trabalhar com a terra e se dedicaram mais à arte da carpintaria. É por isso que tem a saga camponesa. Muito bem, então a saga camponesa, mais um título aí que nós estamos trazendo, e é sempre importante a gente prestigiar escritores, promotores culturais, aqueles que trazem eventos de cultura, seja na literatura, na poesia, na música, para a nossa cidade, na nossa região. Eventos teatrais também são bem importantes, eventos esportivos, ou seja, a gente precisa também ampliar o nosso leque de eventos para fazer com que os nossos jovens, os nossos adultos, as nossas crianças, os idosos também sejam inseridos e tenham um pouco mais de conhecimento e cultura, lazer para a nossa cidade, para toda a nossa região. Então está aqui apresentado. Esse livro vai estar à disposição da comunidade a partir de quando? Esse livro vai ser lançado amanhã,
quarta semana literária, né? Provavelmente quando algumas pessoas verem esse vídeo, o acontecimento já terá passado. Mas o lançamento está previsto para a quarta semana literária. Certo. E eu estarei vendendo esse livro, como eu fiz com os demais, nos comércios e para quem tiver interesse, né? Eu tenho contato no Facebook, tem uma página chamada A Saga Camponesa. O preço do livro é R$15, é bem barato. A ideia é difundir a cultura, o conhecimento, incentivar a leitura. Essa é a ideia principal. A ideia não tem outro objetivo ao lançar esses livros, a não ser dar uma pequena contribuição, né, para a cultura de curitibanos e região. Muito bem. A Saga Camponesa não poderia ser diferente e parabéns aos organizadores do evento e também ao Antônio de usar a Semana Literária de Curitibanos para fazer esse lançamento. Então, para prestigiar também artistas escritores neste caso, da nossa cidade e região. Antônio, obrigado pela presença, parabéns, parabéns pelos projetos, por estar apresentando, que esse seja mais um, né? Eu estava falando, que não tenha sido este o último, mas o mais recente, então, está chegando a Saga Camponesa, Antônio Carlos Popinhar. Obrigado pela presença, tá? E a gente volta no próximo Conversas com Gilmar Rodrigues, trazendo sempre um convidado especial para falar sobre cultura, esporte, lazer, política, desenvolvimento, enfim, o que envolve a nossa comunidade e região. Você tem aqui no Conversas com Gilmar Rodrigues. Para acessar nossas conversas, as recentes, você vai na página do Facebook aí do portal Via Pública. A partir da quarta-feira sempre tem uma entrevista recente, né, inédita, aí no portal Via Pública. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.